Nós temos uma, nós estamos em uma série de mensagens sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, uma série de mensagens intitulada A Escola do Messias, a Escola do Mestre, porque nós temos convicção de que o método primordial que Jesus usou para ensinar foi o método parabólico, o método pela utilização de parábolas. O que é uma parábola para você que talvez não compreenda? Você pode até lembrar daí das suas aulas de matemática, né, das parábolas matemáticas, mas aqui as parábolas são um sistema, é um método de contação de história que objetiva utilizar elementos do dia a dia para se contar uma história e, a partir dessa história contada, né, trazer um ensinamento, trazer algum aprendizado para os ouvintes. Então, Jesus usou muito esse sistema, era o seu método primordial, embora ele tenha usado outros modelos, como o modelo de um sermão, propriamente dito, semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Ele usou ainda outros exemplos, não num sistema de parábola, mas as parábolas são a sua marca principal, né? Aquele elemento que todo mundo lembra de Jesus Cristo, lembra das suas parábolas, as parábolas que ele utilizou para ensinar verdades do reino ou elementos do reino. Então, Jesus contou diversas parábolas. Os três evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, contêm uma gama enorme de parábolas. João já tem bem menos. O sistema que o evangelista João usou para apresentar os ensinos de Jesus é um pouquinho diferente, mas os três primeiros evangelhos eles contêm uma gama enorme de parábolas. Alguns contêm parábolas únicas, outros se repetem nos três evangelhos, outros apenas em 2 evangelhos, mas o fato é que nós estamos debulhando os evangelhos, pincelando ele, ou melhor, pescando algumas parábolas e tirando algumas lições para as nossas vidas. O grande objetivo de cada uma das parábolas é nos ensinar algum elemento do reino, algum aspecto do reino, alguma lição sobre o reino dos céus, o reino de Deus, aquilo que Jesus Cristo veio implantar, dar início, e aquilo que ele irá consumar na sua volta. Então nós precisamos aprender a fim de entender o que é o reino, como podemos fazer parte do reino, quem são aqueles que farão parte do reino, como se comportarão no reino, e cada uma dessas parábolas vai nos trazer algum tipo de entendimento. Essa parábola, ela, embora não esteja contada aqui no Evangelho de Lucas, nos últimos momentos da vida de Jesus, né, porque aí aqui, momento EBD, né, momento escola bíblica, Mateus ele vai mostrando a caminhada de Jesus em direção aos seus momentos finais, em um processo cíclico, né? Ele conta diversas etapas, diversas parábolas, e Lucas, pelo contrário, ele faz uma grande jornada do início de Jesus, do início do ministério de Jesus, e ele vai caminhando como se fosse uma grande viagem de Jesus, a partir de Nazaré até Jerusalém, quando ele então encerra ali o seu ministério, onde ele então é morto, crucificado, ele é enterrado, ele é sepultado, e ressurge ao 3º dia. Então, Lucas aqui está bem no meio do livro, mas ele já está nessa caminhada em direção a Jerusalém. E nesse processo de caminhada em direção a Jerusalém, Jesus, então, está aqui contando mais uma parábola que está ligada a elementos escatológicos, tá? Assim como as últimas parábolas que a gente analisou em Mateus, que nós vimos nas últimas 3 semanas, essa também está ligada a elementos escatológicos, e ela tem um contexto maior que fala sobre interpretar os sinais do tempo presente. Interpretar os sinais do tempo presente. Tenho certeza absoluta que a grande parte dos irmãos, ao ouvirem as últimas notícias, devem ter ou pelo menos pensado ou ouvido alguém dizer que, olha, os sinais dos tempos estão acontecendo, né? Os rumores de guerra, a guerra declarada entre... A guerra declarada não, essa guerra já existe há muitos anos, né? Essa guerra que voltou a um estado de atividade, né, entre palestinos e judeus, né? Muitos cristãos estão aí, às vezes, temerosos, achando, olha, os sinais estão acontecendo. E essa parábola, ela, embora fale da leitura dos sinais dos tempos, da interpretação do tempo presente, ela também nos dá uma outra conotação sobre a percepção dos sinais desse tempo, dos sinais que nós devemos estar de olho. Então, quero convidar você a ler o texto e, a partir disso, então, a gente vai
tirar algumas lições para nós aqui. Tá? Verso 1, então, do capítulo 13 de Lucas. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensai que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele respondeu: Senhor, deixa-a este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, tu a cortarás. Senhor, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, a fim de que compreendamos aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Atrai a nossa atenção, porque precisamos ter a plena compreensão de quais são as tuas orientações, a fim de que interpretemos corretamente os sinais desse tempo, a fim de que nos comportemos adequadamente e estejamos, de fato, nas condições ideais, nas condições corretas para compreender a tua vontade para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse aos irmãos, essa parábola está envolta em um contexto um pouquinho diferente, ela está envolta em um contexto peculiar. Na narrativa de Lucas, Jesus está a caminho de Jerusalém, onde será morto na Páscoa, na Páscoa derradeira, e conforme já vimos nas narrativas de Mateus, ele faz esse percurso em constantes embates com os líderes religiosos de seu tempo. A boa parte do ministério de Jesus ele é desenvolvido nesse processo de debates, debate público, de debates de disputa de ideias e compreensões sobre a percepção religiosa que as pessoas tinham sobre o que Deus já havia revelado ao povo de Israel. Então, nesse processo, nesses debates, muitas vezes que são propostos pelos opositores de Jesus, diversas tentativas de colocar Jesus em uma situação de tropeço é apresentada para ele. Então, diversas vezes nós temos algum tipo de tentativa de alguma pergunta que é feita a ele, na expectativa de que Jesus dê uma resposta que traga algum tipo de má interpretação sobre as suas intenções ou má interpretação sobre a sua compreensão daquilo que Deus havia revelado, e algumas eram maquiavelicamente preparadas pelos seus opositores, e outras, como essa do capítulo 13, eram inocentemente apresentadas, porque elas eram frutos realmente da compreensão limitada e equivocada do povo sobre como as coisas funcionavam. Então, nos primeiros versos do capítulo 13, nós temos aqui uma tentativa dessa narrada, essa tentativa, muitas vezes, essa aqui no caso aparentemente inocente, tá? Mas um grupo de pessoas que Lucas não identifica, eles avisam Jesus de uma atrocidade que havia acontecido. Um fato muito, muito triste e muito duro e realmente algo muito revoltante, repugnante havia acontecido. Um grupo de galileus, tá? Galileus é uma região da Judeia, uma região de onde Jesus é originalmente vindo, ele vem da região da Galileia, então havia ali até mesmo uma ligação histórica de Jesus com aquelas pessoas, uma ligação de proximidade. Esse grupo de galileus, muito provavelmente, o texto não explica, nem os textos extra-bíblicos nos dão muita informação, mas muito provavelmente essas pessoas faziam parte de algum grupo de revoltosos que eram muito comuns dentro de Jerusalém, dentro da Judeia. Lembra que nesse momento os judeus estão sob domínio romano, não é um domínio pacífico, embora os líderes judeus estivessem em paz com o domínio romano, o povo judeu não estava em paz com isso. Tanto é que você vai ter movimentos
de guerrilhas internas, movimentos de terroristas mesmo dentro do... Aí soa até estranho, né, a gente falar, mas os zelotas, eles eram terroristas. E dentro do grupo perdão, deixa eu me explicar melhor. Não vou dizer que eles sejam terroristas, mas o comportamento deles era o comportamento que hoje a gente chamaria de terrorismo. Tá? Então, eles faziam táticas de guerrilha, emboscavam algumas patrulhas de soldados romanos, invadiam regiões com uma guarda menor, faziam alguns assassinatos organizados a fim de trazer confusão para o meio do domínio romano, na expectativa de tentar minimizar, dissuadir ou até mesmo expulsar os judeus, ou melhor, os romanos de lá. Né? E é interessante que no grupo de discípulos de Jesus tem um zelota lá no meio. Né? Simão, o zelota, estava lá. Então, antes que você levante o seu dedo para condenar todas as pessoas por conta dos seus comportamentos, lembre-se que Jesus, ao invés de condenar, converteu essas pessoas ao caminho correto. Então, muitas vezes, a gente está muito mais preocupado em condenar as pessoas pelo seu comportamento do que apresentar a elas o Evangelho e esperar que o Evangelho transforme o seu coração. E é tão interessante esse ponto, aqui apenas um parênteses, tem muito a ver com o texto de hoje diretamente, mas na mesa do Senhor sentou um zelota, que era uma pessoa que procurava destruir o domínio romano, e sentou um cobrador de imposto, que era alguém que trabalhava diretamente para o Império Romano. E esses dois homens andaram de mãos dadas ao longo dos 3 anos do Evangelho, do momento em que Jesus está desenvolvendo o trabalho, e esses dois homens abandonam suas ideologias em prol de uma ideologia maior, abraçam a mensagem do Evangelho, e ambos morrem martirizados por conta desse Evangelho. O Evangelho muda ideologias, o Evangelho muda a cabeça das pessoas, o Evangelho unifica polos opostos. Tá? Então, meu querido, há esperança para o Brasil. Tá? E a esperança para o Brasil, um Brasil polarizado politicamente, é o Evangelho. Tá? Fechando aqui o parênteses, não vamos adentrar muito nesse tema, esse tema é mais longo e fica para outro momento, tá? Mas apenas para que você não se desespere, confie no Evangelho e pregue o Evangelho. Ele é a solução para um país polarizado, certo? Continuando aqui, então, nós temos, então, esse grupo de galileus, eles provavelmente faziam parte de algum tipo de movimento contraditório ao Império Romano, ao domínio romano, e eles provavelmente devem ter feito alguma coisa que os condenou à morte, tá? Que trouxe sobre eles uma condenação de morte. E essa condenação deve ter sido aquela do tipo, olha, onde vocês encontrarem esses homens, executem a sentença. E aí o fato é que eles foram encontrados no templo, no processo de sacrifício, no processo em que eles estavam oferecendo os sacrifícios naturais da tradição judaica, da tradição religiosa judaica. E o fato é que os seus algozes, obedecendo ordens de Pilatos, que é o governador da Judéia nessa época, executam essa ordem de morte no momento em que eles estão lá oferecendo sacrifício. Então, eles já haviam oferecido sacrifício, o sangue do sacrifício estava derramado sobre o altar, e o sangue daqueles homens também foi derramado sobre o mesmo altar, e aí houve essa mistura, esse ato que é para um judeu odiando de diversas formas. Tá? Ele é odiando pela crueza com que foi executado, ele é odiando porque ele maculou o solo e o local onde o sacrifício estava sendo feito, o sacrifício se perdeu por conta da mistura dos sangues ali, né? O propósito do sacrifício se perdeu, então isso traz revolta ao povo, traz revolta porque foi um vilipêndio perpetrado por um domínio estrangeiro, pelo domínio romano. Então, todas essas coisas, esse assunto, essa notícia que está chegando a Jesus nesse momento, essa notícia vinha correndo no meio da população e vinha gerando alvoroço nas pessoas em diversos sentidos, em diversas formas. As pessoas estavam preocupadas e queriam algum tipo de interpretação para esse evento. Então, nesse sentido, eles então foram mortos ali por Pilatos, e esse sangue deles se misturou com o sangue do assassinato, o sangue do cordeiro derramado ali, profanando o templo e o próprio ritual em si. E os interlocutores de Jesus aqui, aparentemente, pelo que dá a entender do contexto geral do texto, eles queriam levar Jesus, em certo sentido,
ou a condenar Pilatos pela sua ação, ou a dar uma explicação do porquê aquilo aconteceu com aqueles homens. Por que é que eles foram vítimas de uma atrocidade como aquela? Qual foi a razão que levou Deus a permitir que aquele ato odiento acontecesse com aquelas pessoas? E aí quem esteve hoje pela manhã aqui na EBD participou de um debate rápido sobre algo parecido. Nós tocamos, ainda que fosse de maneira mais superficial sobre o tema, sobre essa discussão de por que Deus permite que desgraças aconteçam, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam, coisas aparentemente odientas aconteçam, por que uma violência tamanha foi permitida por Deus. Havia no meio daquelas pessoas, naquele tempo também, hoje também, na verdade, não mudou muito, mas naquele tempo muitas pessoas tinham a ideia de que uma atrocidade só acontecia com alguém que era pecador, com alguém que tinha muito pecado e por conta disso Deus então o punia com algum tipo de atrocidade. Nesse sentido, Jesus não nega que há algum tipo de ligação, algum tipo de interligação entre pecado e punição. Tá? Jesus não nega isso, mas ele deixa claro que essa ideia de que todo sofrimento é punição divina por algum pecado, ela não pode ser aceita. Isso existia naquele tempo e ainda existe hoje. Naquele tempo, no tempo bíblico, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, você tem ali, na história de Jó, você tem lá os seus amigos interpretando os eventos da história de Jó, e os amigos dizem o seguinte: olha, Jó, você fez alguma coisa, você tem algum pecado escondido aí, tem algum pecado que está oculto e você precisa confessar esse pecado, e senão Deus vai continuar te punindo. E o grande dilema de Jó é que Jó faz inúmeras autoanálises, ele faz inúmeras avaliações do seu comportamento e ele diz, olha, até onde me consta, até onde eu posso compreender, até onde eu tenho compreensão do que me foi exigido, do que é esperado de mim, eu não cometi nenhum erro. Então, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Né? Mas a interpretação dos seus amigos é essa, olha, essa desgraça acontecendo com você porque você pecou, porque algum pecado está aí oculto. O mesmo tipo de raciocínio nós vamos ter, por exemplo, lá quando o apóstolo Paulo caiu, ele está na viagem de Jerusalém para Roma, né, no momento final de sua vida, ele então sofre um naufrágio e depois de passar vários dias à deriva no mar, eles conseguem chegar então até uma ilha, a ilha de Malta, né, essa ilha existe ainda até hoje, né, eles chegam até a ilha de Malta, conseguem se abrigar, conseguem ser resgatados, todas as pessoas do barco são resgatadas com vidas, né? E aí, ao chegarem lá, o apóstolo Paulo então vai se aquecer, tem lá uma fogueira montada na praia, ele então se aproxima da fogueira, ele mete a mão numa pilha de gravetos para pegar mais lenha para jogar na fogueira, e quando ele pega lá na pilha de gravetos, uma víbora, né? Uma serpente pula e morde o braço dele. E quando aquela serpente pula e morde o braço dele, as pessoas da ilha, né? As pessoas da região olham para aquilo e dizem, olha, esse homem deve ser muito pecador, porque o mar não conseguiu matar ele, mas os deuses estão empenhados em matá-lo, tanto é que agora mandaram essa víbora. Então, esse homem deve ser um grande pecador, ele deve ter cometido alguma coisa muito, muito atroz, porque os deuses estão empenhados. De qualquer jeito, esse homem tem que ser fulminado. E esse tipo de pensamento é um pensamento comum do mundo antigo, do mundo veterotestamentário, do mundo neotestamentário e do mundo moderno também. Volta e meia você vai se pegar aí com algum crente ou outro, olhando para as situações da sua vida, as coisas acontecendo, e fica pensando, o que eu fiz? Né? Aí uns até falam de maneira meio jocosa, né? Será que eu joguei pedra na cruz? Será que minha pedra tinha chiclete? Ou a pedra grudou na cruz e eu estou sendo punido por todos os meus pecados, de tanta coisa que eu fiz? Então, a gente ainda tem essa sensação de que nós precisamos ter alguma razão para que as coisas aconteçam conosco. As coisas ruins acontecem conosco por alguma razão, então a gente precisa explicar todas as coisas. E Jesus Cristo deixa claro, olha, deixa-me dizer uma coisa para vocês, nem toda desgraça está intimamente ligada com punição divina. Tá? Ele deixa claro isso.
olha, não é o fato de existir uma desgraça que deflagra a existência de um pecado. Então, como eu disse, essa história era a história comum, era uma interpretação comum, e as pessoas chegam até Jesus com essa indagação. E ao chegar até Jesus com essa indagação, elas esperam que Jesus dê alguma interpretação sobre isso. Então, nesse contexto, Jesus vai desafiar os seus ouvintes a observarem um quadro maior. E ao observarem esse quadro maior, tirar lições do quadro maior. E a parábola da figueira vai ilustrar esse desafio. Então, nós vamos tirar pelo menos 2 lições aqui desse texto. Melhor, são 3 lições que nós vamos tirar desse texto e aprender um pouco mais sobre elas, sobre isso para as nossas vidas. Então, a primeira lição é que todo pecado será punido, mas nem toda desgraça é punição de pecado. Todo pecado será punido, mas nem toda desgraça é punição de pecado. Do verso 1 até o verso 5, o texto diz assim, conta que, naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu, pensai que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Então, Jesus deixa claro, olha, eles sofreram essas coisas porque eram mais pecadores do que os outros? Não. Aí Jesus faz um corte aqui, ele faz uma régua aqui. Eu vos digo que, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão também. Ou pensar que aqueles 18, aí Jesus agora usa um exemplo de um evento que aconteceu, uma situação que havia acontecido naquele tempo, a gente não sabe exatamente qual é a correlação de tempo aqui, mas o fato é que aconteceu um acidente, e aí Jesus usa 2 exemplos, um acidente, uma atrocidade perpetrada por uma mente humana, Pilatos mandou matar aqueles galileus, e ao mesmo tempo Jesus usa um exemplo de um acidente natural, um acidente da natureza. Ou pensai que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Então Jesus, olha, tanto o mal perpetrado pelos homens, como as intempéries da vida, os acidentes da vida, eles não estão necessariamente interconectados com a ideia de que há uma punição de Deus por conta do pecado das pessoas. Muito pelo contrário, Jesus deixa claro que existe um quadro maior a ser analisado nisso tudo e as pessoas precisam entender. Então, como eu já havia dito, havia uma crença forte naquele tempo de que desgraças eram punições divinas. Nós podemos ver isso no relato de Jó, na interpretação de seus amigos. No Evangelho de João, lá no capítulo 9, eu esqueci de relatar no início ali, nós temos também um outro exemplo vivenciado por Jesus e seus discípulos, quando eles encontram um cego de nascença, e aí os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, explica para a gente, quem foi que pecou? Foi o cego, esse rapaz, ou foi os pais deles que pecaram, e por conta disso, esse rapaz nasceu cego de nascença? Porque naquele tempo também, o tamanho da desgraça que se abatia com as pessoas, às vezes podia ser tamanha que a ideia é que essa desgraça vinha de família, entendeu? Vinha sendo arrastada de geração em geração. Então, muitos podiam interpretar, poxa, nascer cego é uma desgraça muito ruim, é muito grande. Então, esse homem não deve ter sido só ele o pecado, talvez o pecado esteja já nos pais, e por isso está sendo arrastado para ele. E aí Jesus dá uma resposta, quem conhece a história, ele dá uma resposta que novamente deixa os seus ouvintes intrigados. Ele diz, olha, nem foi os pais deles, nem foi eles, esse homem nasceu cego para que a glória do Senhor se manifestasse nele. E aí tem uma coisa que é mais difícil ainda da gente entender, tá? E aí é assunto para um outro momento, mas apenas aqui uma pitadinha, aqui, uma filigrama para que você se embeleze com o Evangelho do Senhor. Jesus diz, olha, a história desse homem foi escrita para que eu passasse aqui e a glória de Deus fosse manifestada nele diante de todos vocês. E aquele homem passou a enxergar, e aí é difícil para a gente entender que aquele homem passou a sua vida inteira cego, para que ele se encontrasse com Jesus e a glória de Deus fosse manifesta naquele momento. Mas esse é um plano de um Deus que tem controle sobre toda a história, de um Deus que escreve a história e não assiste a história, como nós conversamos hoje pela manhã. Mas o fato é que esse homem, ou melhor, o fato é que essa ideia estava enraigada na mente das pessoas. As pessoas são punidas por conta de seus pecados, por isso desgraças acontecem com elas.
Tá? Então, nesse sentido, tá, a gente pode até olhar para o texto bíblico e achar que existe algum tipo de base para esse pensamento. Porque quando você lê lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 5 ao verso 6, você tem um texto que diz o seguinte: não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que amam e guardam os meus mandamentos. Então, muitas vezes as pessoas olhavam para esse texto, e ainda hoje olham para esse texto, e ficam muito mais preocupadas em ver se Deus está castigando a 1ª, a 2ª e a 3ª geração, do que propriamente entenderem que o texto está dizendo que Deus, ele é muito mais propenso a perdoar do que a punir. Porque o Deus que pune até a 4ª geração é o Deus que é misericordioso até a 1000ª geração. O Deus que pune até a 4ª geração é misericordioso até a 1000ª geração. Então, o que o texto quer nos dizer é que é desproporcional o desejo de Deus de perdoar. O desejo de Deus de pôr perdão, o desejo de Deus por redenção, o desejo de Deus por retificação dos caídos é desproporcional ao seu desejo por punição. É isso que o texto de Êxodo está nos ensinando. E é uma proporção de 4 para 1000. É uma proporção de 4 para 1000. A cada 4 punições eu tenho 1000 redenções. A cada 4 punições eu tenho 1000 redenções. É óbvio que não é nessa proporção, não é numérico, não é certinho. Deus não tem um contador lá, um medidor de punições. Bem, eu puni 1, 2, 3, 4, agora eu tenho que perdoar 1000. O que o texto está tentando nos ensinar é que Deus é propenso a perdoar. Nós lemos isso durante a liturgia do culto hoje, em um determinado momento, na leitura de confissão de pecado. Lá no finalzinho a gente deixou bem claro na leitura, e o texto nos ensinou exatamente isso, que Deus é misericordioso, Ele é desejoso por ser misericordioso. O Deus que pune é o Deus que está muito mais propenso a ser misericordioso para com nós. Portanto, embora Jesus não rejeite a ideia, porque essa ideia de que para pecados haverá punição, e isso é bem claro no texto bíblico, nenhum pecado deixará de ser punido, tá? Pecados não passarão em branco, tá? Eles serão punidos, e eu vou explicar mais à frente um pouco mais sobre isso, mas o fato é que, embora Jesus não rejeite a ideia de que castigos possam ser punidos e castigos possam ser punições divinas, ele rejeita a ideia de que todo castigo é punição divina. Nem todo castigo, nem toda desgraça é punição divina. Para tanto, ele vai citar aquela outra desgraça lá, que é não mais de origem humana, mas a de origem natural, a da torre de Siloé que cai e matou 18 azarados. A ideia é mais ou menos essa, que o azarados entenda entre aspas, tá? Porque, de fato, essas 18 pessoas que morreram porque estavam no lugar errado, na hora errada. Eles estavam passando e uma torre desabou e a torre caiu sobre aquelas pessoas. É o que acontece muitas vezes no dia a dia nosso. Às vezes, infelizmente, pessoas estão no lugar errado, na hora errada. Essa semana mesmo nós vimos na televisão um grupo de médicos que estavam na cidade do Rio de Janeiro e foram confundidos com uma outra facção de bandidos e foram fuzilados, foram eliminados ali em céu aberto, na presença de outras pessoas. É absolutamente algo para a gente deixar meio perplexo, sem nenhuma explicação, né? Nenhuma razão para que aquilo acontecesse. Mas essas coisas acontecem. Mas isso não necessariamente deve ser interpretado por nós sempre como algum tipo de punição divina, porque não é assim que as coisas funcionam. Existe um quadro maior que nós devemos perceber, um quadro maior que nós devemos analisar. Então, Jesus aproveita a oportunidade para desafiar os seus ouvintes a olharem para esse quadro maior, o que nos leva à segunda lição que nós podemos tirar desse texto. Porque se nem toda desgraça é punição, mas toda desgraça é um aviso. Nem toda desgraça é uma punição, mas toda desgraça é um aviso. Tá? Jesus afirma aos seus ouvintes que é muito melhor eles ficarem atentos, tá? É muito melhor do que ficarem tentando decifrar se o evento A ou o evento B é uma punição divina. A melhor coisa a fazer é estar pronto para o dia do juízo. A melhor coisa a fazer é estar pronto para o dia do juízo, porque nós não sabemos
quando será o nosso dia do juízo. Há alguns domingos atrás, acho que alguns meses atrás, eu, comentando com os irmãos aqui uma parábola, eu disse que Deus tem um bingo celeste, onde todos os nossos nomes estão lá. Em um determinado momento, ele vai chamar a pedra que contém nosso nome. E nós não sabemos quando é que isso vai acontecer. Se nós não estivermos preparados, nós chegaremos despreparados ao juízo final. E isso é problemático. Então Jesus deixa claro, olha, ao invés de vocês ficarem tentando interpretar os eventos da vida, sabendo se isso é causa de punição divina ou não é causa de punição divina, estejam preparados, porque se por acaso Deus chamar vocês, vocês vão estar aptos a se apresentarem diante de Deus. Então, Jesus Cristo diz aos seus ouvintes, muito melhor do que se preocupar se isso é punição divina, arrependam-se dos seus pecados e estejam prontos. E aqui, meus irmãos, deixe-me fazer aqui também um comentário, não se trata de insensibilidade de Jesus, porque muitos podem olhar para esse texto e dizer, nossa, como Jesus é insensível. Aqueles homens foram trucidados ali no momento do culto, por Pôncio Pilatos, esse ditador louco, ao mesmo tempo aquelas outras pessoas morreram de uma desgraça natural. Jesus está dizendo que eu não tenho que me preocupar com isso, que na verdade eu tenho que me preocupar em me arrepender e cuidar da minha vida e deixar as outras coisas acontecerem. Não é o caso de achar que Jesus está sendo insensível aqui. O que Jesus está dizendo é que existe um quadro maior que esse sim deve ocupar a nossa mente. Esse sim deve nos ocupar a preocupação. Então se trata de saber que o fato de ter acontecido com eles e de não conosco, tá, não nos torna nem mais santos, nem mais pecadores do que essas pessoas, mas que nos foi dado uma oportunidade a mais para nos arrepender. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Olha, não aconteceu com vocês, aconteceu com eles. Então para vocês tem mais uma oportunidade de se arrepender. Para eles, se eles não tiverem se arrependido, as oportunidades acabaram. A gente tem dito ao longo das últimas mensagens é que o reino de Deus um dia será implantado por completo. O dia do juízo vai acontecer e todos nós estaremos lá diante do dia do juízo. Então, nesse sentido, uns chegarão lá por meio da morte natural, outros chegarão lá por meio da própria presença do Senhor no dia da sua volta, no dia do juízo final. Mas todos nós nos apresentaremos. E o fato é que, se nós não tivermos nos arrependido de nossos pecados antes do dia do juízo final, no dia do juízo não existe rima do Alto da Compadecida para nos salvar. Lembra da história do filme, do Alto da Compadecida, lá no finalzinho, quando está todo mundo no dia do juízo final? E aí o João Grilo resolve fazer uma cantiga lá, e aí ele reza e pede socorro para Maria, e Maria vem salvar ele. Pois é, meu querido, não adianta chamar por Maria no dia do juízo final. Não há Maria que te salve do dia do juízo final. A única coisa que pode te colocar em condições de estar na presença de Deus no dia do juízo final é se você se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo que deve ocupar a nossa mente. Porque se essa desgraça aconteceu com algumas pessoas e não conosco, nós temos que olhar e dizer assim, olha, eu tive mais uma oportunidade de me arrepender. É bom eu aproveitar as oportunidades que me são dadas, porque um dia essas oportunidades podem e vão acabar. A gente já chamou a atenção em outras parábolas que existe uma contagem, existe um tempo. Deus está preparando o momento da sua volta. E no dia que ele voltar, acabou. A festa vai começar, quem foi convidado, vai entrar. Quem estiver preparado para receber o noivo, vai receber o noivo. Quem não trabalhou os seus talentos vai ser expulso, e assim por diante, em todas as outras parábolas que nós vimos dentro desse contexto escatológico. E essa parábola reafirma mais uma vez a urgência por nos arrependermos o quanto antes. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que o tempo vai acabar. Esse tempo, um dia, vai acabar. Uma hora, o juízo final vai chegar, quer pela volta iminente de Jesus, quer pela finitude dos nossos dias. E então, nesse sentido, Jesus entra com a última lição, que é a própria parábola. E aí o texto diz que ele passou a contar uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, fruto na figueira, não achou. Disse então ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente? E ele lhe respondeu, Senhor, deixa este ano,
para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, tu a cortarás. Jesus então vai contar essa parábola, a parábola da figueira plantada em uma vinha. Era comum na tradição e na cultura judaica plantar figueiras ao longo do vinhedo, ao longo das vinhas, tá? A vinhedo é da fruta, da vide, né? Uva, a figueira é uma outra fruta. A ideia aqui é porque a figueira, dentro do contexto do mundo judaico, do mundo cristão aqui do primeiro século, até hoje também, a figueira não mudou, a figueira é uma planta que costuma dar fruto o tempo todo. Então, ela era plantada ali para auxiliar os trabalhadores a terem alimento sempre à disposição ali em algum momento. Tá? Então, por isso que o texto que nós lemos hoje, lá de Abacuque, né, ainda que a figueira não dê o seu fruto, né, ou melhor, ainda que a figueira não floresça, né, a ideia de Abacuque ali está ligada exatamente com esse contexto, porque é algo improvável que uma figueira não floresça e não dê fruto. É algo que não deve acontecer, é algo que não é normal, porque uma figueira sempre dá fruto, uma figueira sempre fica cheia, sempre frondosa. Ela é da sua natureza fazer isso. A gente já comentou sobre a figueira em outras parábolas anteriores, explicando elas aqui. E nesse sentido, o Jesus conta uma parábola dizendo que um homem plantou uma vinha e plantou uma figueira nessa vinha. E por 3 anos, esse homem foi até a figueira procurando fruto nessa figueira, e toda vez que ele ia lá, ele não encontrava. E aqui não é por 3 temporadas de fruto, né? Porque a gente pode imaginar, talvez você não conheça a figueira, talvez você não tenha o costume, né? Então talvez você tenha pensado que ele foi só na temporada dos frutos. Não, a ideia aqui é que ele passou o ano inteiro indo lá, tá? Porque a ideia é que a figueira dá fruto a qualquer tempo do ano. Então, o ano inteiro ele passou indo lá procurando fruto naquela figueira, e não encontrava. No outro ano, a mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. Até que uma hora ele chega para o viticultor, aquele que está cuidando da vinha ali, e diz assim, olha, essa figueira é inútil. Por que ela está ocupando espaço aqui? Corta ela fora. Corta ela fora. Eu já dei diversas oportunidades a essa figueira, e ela continua sem dar frutos. Ela continua sem demonstrar o porquê ela existe. Ela continua sem fazer aquilo que se espera dela. Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos, olha, toda vez que você vê algo acontecendo, uma desgraça, uma atrocidade, e isso não aconteceu com você, isso é o dono da vinha dizendo a você, por mais um ano eu estou vindo aqui e vou te dar mais uma oportunidade de frutificar. E aí chega um momento em que o dono da vinha diz o seguinte, olha, cansei de esperar, corta fora. Aí entra a graça do Evangelho, porque o viticultor aqui é Jesus. O viticultor aqui é Jesus. Ele olha para Deus e diz assim, olha, paciência, deixa eu tentar por mais um ano. Deixa eu tentar adubar ao redor. Deixa eu fazer algo que, de repente, mude a sorte dessa figueira, a fim de que, de repente, ela possa ser transformada. E, se por acaso, dentro de um ano, ela não melhorar, aí sim, o Senhor mesmo a corta. Então, Jesus Cristo intercede por nós e continua nos dando oportunidade para nos arrependermos. O que Jesus está tentando ensinar com essa parábola é exatamente isso. Toda vez que a gente vê algo que foge do nosso controle ou foge da nossa compreensão, o que Deus está dizendo a nós é, eu estou te dando mais uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade. Não desperdiça ela. Arrependa-te dos teus pecados. Tenha um encontro genuíno comigo. Alinha o teu pensamento com o meu. Se aproxima de mim. Porque vai chegar um dia que as oportunidades acabarão. Vai chegar um dia que nem o viticultor mais vai interceder por nós. Ele vai nos entregar na mão do dono da vinha. E o dono da vinha vai dizer, se é inútil, corta. Se é inútil, tira. Está ocupando o espaço daquilo que é útil, daquilo que precisa ser útil. Isso é um grave aviso a nós, a fim de que a gente possa entender que o tempo está nos dando sinais. E é por isso que eu quero chamar você agora para a leitura lá do finalzinho do capítulo anterior, que é o contexto introdutório dessa passagem. Deixei para ler ao final, porque na minha percepção, essa leitura de trás para frente nos dá uma percepção melhor.
No finalzinho do capítulo 12, Jesus está conversando com as multidões e ele diz o seguinte, verso 54. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar os aspectos da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar esse tempo? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fordes com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. E eu te digo que não sairás dali enquanto não pagardes até o último centavo, enquanto não pagardes toda a sua dívida. Jesus está dentro de um contexto de discussão com uma multidão que está o seguindo, de um debate com essa multidão, dizendo a essa multidão: os sinais estão ao redor de vocês e vocês não estão sabendo interpretar eles. Os sinais estão se apresentando a vocês, os sinais de que vocês precisam se arrepender, os sinais de que ainda há tempo para vocês se arrependerem estão ao redor de vocês. Tanto é que Jesus usa a seguinte expressão: arrependam-se antes que vocês tenham que ser levados perante o juiz. Faz as pazes com quem você está em dívida antes de chegar diante do juiz, porque se você chegar diante do juiz em dívida, o juiz vai te entregar na mão do carcereiro, o carcereiro vai te colocar na prisão, e você só vai sair de lá quando pagar o último centavo. E aqui ele está fazendo uma alusão direta ao momento do juízo final. Nós estamos em dívidas com Deus. O nosso pecado nos coloca em dívida com Deus. E o que Jesus está dizendo é: corre, se apressa para se arrepender dos seus pecados e entrar em paz com Deus, a fim de que quando você chegue diante do juiz, você não esteja mais devendo ninguém. Porque se você estiver devendo, você vai ser entregue ao carcereiro e você vai ser punido. E por conta do seu pecado, que é uma punição, é um pecado eterno contra um Deus eterno, é uma ofensa eterna contra um Deus eterno, você só vai sair desta prisão eterna quando você pagar até o último centavo. O problema é que a gente nunca vai conseguir pagar até o último centavo, porque é uma dívida eterna. A única forma que nós temos de nos livrar dessa dívida é entrando em paz com o nosso credor. E a única forma de entrarmos em paz com o nosso credor é por intermédio de Jesus Cristo. Porque, como eu disse lá no começo, todo pecado será punido. Mas nem todo pecado, nem toda desgraça é punição por pecado. Mas todo pecado será punido, ou na pessoa do pecador, ou na pessoa de Jesus Cristo. Então, a fim de que você não seja cobrado pelos seus pecados diante do Senhor, você precisa entrar em paz com Deus. E para entrar em paz com Deus, só por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: se vocês não se arrependerem, vocês também serão punidos. Se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Assim como aquelas pessoas morreram, quer pela desgraça perpetrada pelo homem, quer pela desgraça natural, se vocês não se arrependerem de seus pecados, vocês também serão punidos. Essa é a grande lição que Jesus está nos dando. Os sinais estão ao nosso redor. E deixe-me agora fazer apenas uma aplicação sobre o momento presente. Muitos crentes estão preocupados com a guerra entre Israel e os palestinos, entre o Hamas especificamente. E muita gente está aí tentando decifrar se isso são sinais da volta de Jesus ou não. Vou aqui me permitam, tentar fazer uma paráfrase do texto bíblico, tá? Muito mais do que você se preocupar em decifrar se Jesus Cristo está voltando ou não, e a gente sabe que ninguém vai conseguir fazer isso pelas parábolas que nós vimos ao longo dos últimos 3 domingos, tá? Porque a resposta para Jesus a resposta que Jesus nos dá é que ninguém sabe quando ele vai voltar, mas muito mais do que você tentar ficar interpretando, entenda uma coisa: esses são sinais para arrependimento. Esses são sinais de que ainda dá tempo de se arrepender, porque Jesus ainda não voltou. Ainda é tempo de nos reconciliarmos com Deus, porque o juízo final ainda não chegou. Então, muito mais do que ficar tentando postergar esse momento de arrependimento para saber se a gente tem um fôlego de vida, que é o que a gente, inclusive, usou como exemplo nas outras parábolas lá, a gente fica tentando decifrar o dia da volta de Jesus, que é para a gente poder se organizar para a volta de Jesus. Vai dizer assim: se Jesus voltar na quarta-feira, dá para pecar até terça-feira.
Então, se eu peco até terça-feira, eu me reconcilio com Deus na quarta de manhã, Jesus volta na quarta de noite, está tudo ok. É por isso que a gente tenta ficar tentando decifrar quando Jesus volta, porque a gente quer saber até onde que a gente pode pecar. E o que Jesus está dizendo é, você não tem controle do que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso, se arrepende agora. Por isso, se arrependa agora. Entra em paz com Deus agora. Não deixa para depois, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Pode aparecer um Pôncio Pilatos na sua vida. Pode aparecer uma torre de Siloé na sua vida. Você não tem controle sobre as coisas. Você não sabe o que vai acontecer. Por isso, isso são os sinais que Jesus está dizendo. Vocês conseguem interpretar o sinal do tempo. O tempo fechou, começou a dar trovão, a gente diz, vai chover. E chove. O sol abriu, de repente ele ficou de uma determinada posição, você diz, bem, não vai mais chover, e não chove. Aí Jesus diz, vocês interpretam essas coisas, mas não interpretam o que é essencial para vocês. E o que é essencial para vocês? Eu estou dando sinais a vocês de que vocês precisam se arrepender. Esses eventos todos que acontecem no mundo, as coisas, as desgraças que acontecem, se elas não se abateram sobre a sua vida, meu querido, saiba que a graça divina está sendo derramada sobre você e lhe dando mais uma oportunidade para arrependimento. Deixe-me finalizar fazendo aqui algumas aplicações diretas às nossas vidas. A primeira aplicação é que os sinais estão diante de nós, os avisos estão sendo dados, cabe a nós interpretá-los corretamente. Tá? O que você precisa interpretar os sinais corretamente. Os sinais estão aí para nos lembrar de que um juízo vai acontecer. E se ele não aconteceu conosco, é tempo de arrepender. Se você ainda não se arrependeu, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque pode ser que você não tenha amanhã, pode ser que você não tenha depois. Segunda aplicação é que Deus, por graça e misericórdia, Ele nos dá uma nova chance. Mas esse dia, ou melhor, mais um dia, essa chance vai acabar e o juízo vai acontecer. A vida não é igual videogame, que a gente sabe quantas vidas a gente tem, quantas a gente pode gastar, quantas a gente pode renovar. A gente não sabe qual é o nosso medidor de vida, a ponto de a gente saber quanto tempo a gente tem ainda para jogar a vida do jeito que a gente quer. Nós não temos esse controle. Como eu disse, um dia pode aparecer um Pilatos na nossa vida. Um outro dia pode aparecer uma torre de Siloé. A gente não tem controle sobre as coisas. Contudo, o que nós temos controle é sobre o nosso arrependimento. O que nos é possível é nos acertar com Deus o quanto antes. Por isso Jesus diz, arrependam-se. Arrependam-se o quanto antes, porque se vocês estiverem em paz com Deus e o Pilatos aparecer, vocês não serão punidos no dia do juízo final. Se você estiver em paz com Deus e a torre de Siloé aparecer na sua vida, você não será punida no dia do juízo final, porque você já está em paz com Deus. O grande objetivo nosso nessa vida é buscar estar em paz com Deus, o quanto antes, o mais rápido possível, porque Deus deseja perdoar muito mais do que punir. É a terceira lição que nós temos que tirar desse texto. Deus deseja perdoar muito mais do que punir. Então, meu querido, não se preocupe se você tem condições de se apresentar diante de Deus. Deus deseja perdoar muito mais do que punir. Não importa a quantidade de falhas e de erros e de pecados que você tem acumulado ao longo da sua vida, Deus deseja muito mais perdoar do que punir. Então, busque ao Senhor o quanto antes em arrependimento. Apresente-se ao Senhor o quanto antes em arrependimento, porque Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita alguém que deseja de fato se arrepender de seus pecados. Então, meu querido, apresente-se o quanto antes diante de Deus, porque Deus deseja perdoar muito mais do que punir. Mas a justiça de Deus não deixará que nenhum pecado passe impune. Saiba disso, meu querido, a justiça de Deus não deixará que nenhum pecado passe impune. Se não houver arrependimento, eles serão punidos na pessoa do pecador, mas se houver arrependimento, esses pecados já foram punidos na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que nós podemos ter paz com Deus, porque por intermédio do sacrifício de Jesus, nossos pecados são punidos. Aqueles que se arrependem, aqueles que entram em paz com Deus, têm seus pecados punidos na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós podemos plenamente, tranquilamente nos apresentar diante de Deus, quer pelo andar natural da vida, quer por um evento traumático perpetrado pelos homens,
quer por um evento traumático, fruto do acaso ou da natureza, ainda assim nós estaremos em paz diante de Deus. Por fim, a última lição que nós podemos tirar para as nossas vidas é que hoje o Senhor nos dá uma oportunidade. Não desperdicemos essa oportunidade. Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. O Senhor está dando mais uma oportunidade ao mundo, dando sinais ao mundo de que um dia o juízo vai acontecer. Um dia não vai ter chance mais de arrependimento. O quanto antes nós precisamos nos arrepender e entrar em paz com Deus. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e vai falando aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, que é o único que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Ele atue fortemente nos nossos corações nessa noite. E que se porventura houver entre nós alguém que ainda não se arrependeu de seus pecados, que o Teu Santo Espírito o convença de que o dia é hoje, de que o momento é agora, de que não dá para deixar para depois, porque nós não temos controle do que virá depois. Mas nós sabemos que se nós não estivermos em paz contigo, o que nos espera é um juízo terrível e um juízo final. Por isso, Santo Espírito, fale com quem precisa ouvir nessa noite. Toca no coração de quem precisa ser tocado. Destapa os ouvidos de quem precisa ouvir a voz do Cordeiro chamando. Desvenda os olhos de quem precisa olhar para a cruz e encontrar arrependimento. Atrai o coração daquele que precisa ser moldado à imagem e semelhança de Jesus. Quanto a nós, os demais, que porventura já tenhamos tido um encontro genuíno com Cristo e que já tenhamos, de fato, reconhecido nossos pecados, dá-nos perpétua compreensão de arrependimento. Que nós nunca nos esqueçamos de que nós só estamos aqui porque nós nos arrependemos do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados diante do Senhor. Não nos permita achar por nenhum momento que chegaremos ao dia do juízo por nossos méritos, mas que só chegaremos lá porque encontramos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício. Tem misericórdia de nós, molda-nos, transforma-nos, converte-nos, Pai, aos teus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.